Mais uma vez, boa tarde, né, Edgar? Estou trazendo informação aqui da cidade de Alpinópolis. Quem me passou foi a Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu, né, informações de que um indivíduo foragido de um presídio lá de Ribeirão das Neves, ele estaria escondido em uma residência, uma casa na cidade de Alpinópolis. E a guarnição deslocou-se ao local na data do dia 2 de maio, logo após o feriado. Porém, o autor evadiu pelos fundos da residência ao perceber a presença policial. As guarnições permaneceram rastreando e diligenciando até que, nesta data, dia 2, né, obtiveram êxito em localizar o autor em uma zona boêmia da cidade bem conhecida, que fica na zona rural. Novamente, o autor tentou fugir, sendo dessa vez alcançado e capturado pelos militares. O autor possui 6 processos criminais em fase de execução pelos crimes de roubo, furto, receptação, posse irregular de arma de fogo, os quais totalizam cerca de 19 anos e 7 meses de reclusão, e ainda uma tentativa de homicídio. O autor foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil de Passos, onde foi reencaminhado para o presídio daquela cidade. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, e mais uma vez a Polícia Militar, tanto de Alpinópolis como do 12º Batalhão de Passos, orienta, né? Essa foi uma ação que a polícia conseguiu o êxito, Edgar, através de uma denúncia pelo 190, e a polícia continua divulgando que você, cidadão de bem, que defende a família, defende a estrutura de segurança de uma sociedade, que possa usar sempre o telefone 190, com a sua identidade vai permanecer no mais absoluto sigilo, e que você que tem algum indício de algum criminoso, de algum foragido, desconfia de alguém, faça esse contato com a polícia através do 190, que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão prontas para atendê-lo, né, Edgar? Sim, é muito importante até parabenizar a Polícia Militar pelas respostas que ela vem dando em relação a vários crimes. E a questão da participação popular da população, do cidadão, em conjunto com a Polícia Militar, com as forças de segurança, é muito importante, porque a polícia não tem como estar ao mesmo tempo em todo lugar. Daí a necessidade das pessoas aí nos seus bairros, nas suas localidades, informar: olha, tem uma pessoa suspeita aqui no meu bairro, está acontecendo isso, você não precisa se identificar, e você passa a informação para a polícia, porque você está ajudando a combater a criminalidade e até mesmo prevenir alguma situação. Com certeza, né? Nós trouxemos aqui na semana passada, João Vitor, a questão dos números de criminalidade no ano de 2022 da região do 12º Batalhão. Piuí estava com uma média de 6,8 para cada mil habitantes, 6,8 ocorrências, Alpinópolis 5,1, Capitólio 4,3, Vargem Bonita 4,0, enfim, um número de ocorrências muito baixo, que mostra, através dessa estatística policial, que a polícia tem feito bem o seu trabalho de segurança ou de sensação de segurança da sociedade. Isso é muito importante. Ainda há alguns crimes que precisam ser investigados. Essa semana nós fizemos contato com a Polícia Civil em relação àquela tentativa de homicídio, né, que aconteceu em Alpinópolis. A gente trouxe essa matéria, a gente apresentou ela aqui no Jornal do Meio-Dia, e a Polícia Civil que nos informou ontem, uma fonte nossa da Polícia Civil, que continua essa investigação, e tão logo a gente terá aí o desfecho de mais um caso policial. Programa do Meio-Dia, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e a confiança em nosso jornalismo. Você que acompanha pelo FM 100,3, você também que acompanha pelo Facebook, YouTube, nosso site e também os nossos aplicativos. Muito obrigado, agradecemos muito a sua companhia. Vamos falar de esporte então? Alex Mochila, Daniel Amorim e João Vitor são os caras do esporte. Vamos lá, né? E olha só, vamos começar falando de Cruzeiro mais uma vez, né? O 6º colocado do Campeonato Nacional e o maior clube da história de Minas Gerais entra em campo nesse final de semana. O Daniel tá rindo ali porque ele é muito sofredor. Porque foi piada. Mas o maior clube de Minas entra em campo nesse final de semana pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos, né? O Santos que venceu o América aí durante a semana por 3-2, e o Cruzeiro pega o Santos. Esse jogo ainda é no Independência, mas a notícia boa, a gente vai pular um pouquinho desse jogo do Santos, porque eu acho que vai ser fácil pro Cruzeiro, vai ser uns 2 ou 3, porque é o time que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro. Porque o maior de Minas também se prepara para voltar ao Mineirão. A gente está vendo imagens dos treinos do Cruzeiro. O maior de Minas está de volta
volta ao Mineirão, isso mesmo. Na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, o Cruzeiro fará a sua primeira partida na temporada 2023 no estádio, que é um dos principais palcos da rica e vencedora história celeste. E após um novo acordo comercial selado, né, com Minas Arena, tendo a mediação do governo do estado de Minas Gerais, a Raposa está de volta. A venda de ingressos para a partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro inicia-se nessa quinta-feira com exclusividade para sócios 5 estrelas. O torcedor que não for sócio deverá aguardar até sábado, quando se inicia a venda geral da carga de ingressos que ainda não estiver resgatada. A Nação Azul poderá marcar presença neste retorno ao Mineirão, adquirindo a entrada a partir de R$50. O Cruzeiro pensa no torcedor, né? O Galo faz jogo na Libertadores querendo cobrar R$200, R$300 ingresso. O Cruzeiro não, como a torcida é maior, então quanto que tá o ingresso do jogo, né, do Cruzeiro na Libertadores, ô Alex? Quanto que tá o jogo da Libertadores do Cruzeiro? Cruzeiro bicampeão da Libertadores? Cruzeiro bicampeão da Libertadores? Só que vem a gente conversa sobre isso. Olha só, na Série B tava baratinho. Quem quiser fazer a compra, pode entrar no site oficial do Cruzeiro, www.cruzeiro.com.br. Lá tem todas as informações, tá? E o maior de Minas volta ao Mineirão. Mas curiosidade, nós tivemos, né, ainda não comentamos aqui, Daniel, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que vai pegar o Grêmio. E olha só, quem tá muito empolgado com esse jogo é o lateral William, um dos principais jogadores do Cruzeiro, sob o comando de Pepa, que eu chamo de Pepa Guardiola. O William projetou os duelos contra o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil. Revelado pelo Internacional, o lateral direito elogiou o adversário, mas mostrou confiança pela classificação no torneio mata-mata. Abre aspas, olha o que o William disse: eu sabia que, independentemente da equipe que a gente fosse enfrentar, seria muito difícil, porque só tinha gigante. Sabia que enfrentaríamos uma equipe muito qualificada e não foi diferente. O Grêmio é muito bem treinado, é qualificado. No jogo que fizemos aqui, deu para ver a dificuldade que foi. Vai ser uma batalha, vamos ter que dar o nosso melhor e buscar o resultado positivo sempre. Eu confio no Cruzeiro. Recentemente, o William participou da vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, no 22 de abril, jogo válido pela segunda rodada da Série A. E ontem, né, nós tivemos, João Vitor, Atlético Mineiro na Libertadores, venceu finalmente por 2-0. Antes do Daniel falar desse jogo, antes do João Vitor comentar sobre esse jogo, queria deixar bem claro aqui que eu avisei que o Hulk erraria um pênalti. E se você tiver aí o print do meu WhatsApp que eu mandei pra você, pode mostrar. Eu não sei do que você tá falando, Eu falei, Alex, que o Hulk erraria um pênalti. Mas me fala desse joguinho aí de Muito obrigado pelas informações do Cruzeiro, nosso querido amigo jornalista, comentarista, político e principalmente comediante Alex Mochila. O Cruzeiro que bom que voltou pra Série A, né? Depois de... Foram 3 anos, ô Alex? Foram 3 anos na Série B, certo? Na verdade foram 3 anos na Série B, sim, é isso mas mesmo. A gente pegou a pandemia, porque se a gente tivesse o fator torcida, seria um ano só. Com certeza, com certeza. Aí agora os 3 maiores clubes de Minas Gerais estão na Série A. Atlético primeiro, América segundo e Cruzeiro terceiro. Muito bem. Sonhador. Agora vamos lá falar de jogo importante, né? Jogo de Libertadores, a maior competição do continente, quiçá do mundo, que Libertadores é melhor que Champions, né? O Atlético ontem finalmente venceu na fase de grupos da Libertadores. Ontem foi a 3ª rodada que o Atlético participou. E era imprescindível do Atlético vencer, porque já estava em último lugar com 0 pontos, né? Perdeu as 2 primeiras partidas, a primeira contra o Libertad em casa e a segunda contra o Atlético Paranaense fora. E ontem contra o Aliança Lima venceu por 2-0 no Independência, já que o Mineirão foi vetado pela Conmebol por falta de condições no gramado. Agora o Mineirão está passando por uma substituição da grama para aquela grama mais resistente ao inverno, né? Então não teve condições de jogo no Mineirão, o jogo teve que passar pro Independência. O Atlético, que tem 25 jogos pela Libertadores no Independência, apenas uma derrota, né? Foi palco das principais partidas do histórico título de 2013. E ontem, mais uma vez, foi sucesso para o Atlético o Independência. O jogo foi bom, na minha visão, Alex e João Vitor. O jogo foi o melhor do Atlético nesse ano, nessa temporada. O Atlético amassou a Aliança Lima. A Aliança Lima não teve... uma reportagem hoje, não o viu Atlético a bola. É o clube, não sei se você viu, que mais finaliza no mundo.
No mundo. Não vi, mas não duvido também. Porque... Eu tô procurando a matéria aqui para levar pro telespectador, pro nosso ouvinte da Onda Oeste. Você pode continuar falando do Galo, mas eu vi hoje que o Atlético é o time que mais finaliza no mundo. Ontem foram 31 finalizações contra apenas uma do Aliança. O que prova a ineficiência do time, né? Porque não faz gol. Então, essa é uma questão que tem sido, sim, discutida bastante. Ontem na coletiva perguntaram, porque o Cudê não estava ao lado do campo por ter sido expulso contra o Atlético Paranaense. Quem estava era o Ariel, que é assistente técnico do Cudê, né? E na entrevista coletiva ele foi perguntado justamente sobre isso. Mas ontem, no primeiro tempo, o Atlético perdeu 5 grandes chances de gol. Logo no comecinho, o Vargas perdeu 2 gols feitos praticamente. O primeiro, ele recebeu a bola sozinho, arrancando para frente do goleiro e acabou chutando para fora, bem longe do gol. A segunda, ele recebeu uma bola do Pavon, depois de uma bela jogada do Pavon, que jogou muito bem. Pavon de volta à Libertadores, depois de 6 jogos de suspensão. O Pavon tocou pro Vargas no meio da área, sem goleiro, que o goleiro tinha saído no Pavon, e o Vargas chutou em cima do zagueiro. Além disso, o Gemerson também perdeu uma bola sem goleiro, embaixo das traves, e tiveram outros lances muito próximos. Mas o Atlético, eu acredito que jogou bem, e o principal destaque não tem como não ser o Igor Gomes, que é um jogador que não vinha tendo muitas oportunidades no time titular. E ontem ele começou jogando bem. Eu achei ele um pouco sumido, principalmente no começo do jogo, mas ele começou jogando bem, tendo que fazer aquela função tática do meio-campista um pouco mais atrasado, apenas à frente do Batalha, né, que foi o volante titular ontem. O Otávio entrou no segundo tempo. Mas aí no segundo tempo acertaram um pouquinho a posição do Igor Gomes no campo, deixaram ele caindo um pouco mais pela esquerda. Ele você conseguiu. Falou aqui no dia que você não gostava do Igor Gomes, eu achei que ele jogou bem, cara. Eu gosto muito do Igor Gomes, cara. Eu, inclusive, acho que ele tinha que ter tido mais oportunidades antes desse jogo de ontem, mas ontem ele mostrou ainda mais que ele é um ótimo jogador. O Igor Gomes, pra quem não se lembra ou não sabe, ele passou muitos anos no São Paulo, né? Passou por todas as categorias de base do São Paulo, era tido como uma grande promessa. E depois de chegar no time titular, ele alternava bons e maus momentos, né? E a torcida começou a pesar muito ele. A matéria, olha que interessante. É um estudo que leva em conta 928 times das principais ligas do mundo, aponta que o Atlético é a equipe que mais finaliza e cria grandes chances de gol em todo o planeta Terra desde o fim dos estaduais no Brasil. O ponto negativo é que o Galo também é o que mais desperdiça essas oportunidades. Eu não tinha lido a matéria, eu só tinha visto a manchete. É um estudo, é uma estatística de uma empresa que faz estatística de futebol na Alemanha. Com o time, o Eduardo Cudê, com o time dele, conseguiu 116 finalizações nas últimas 7 partidas. Porém, a conversão em gols é apenas de 17%. Bacana, hein? 928 clubes. Agora eu fico pensando, né? Tem cara que é muito perna de pau. 928 clubes profissionais do mundo, não consegui ser profissional. Como que eu não consegui, né? Ninguém me viu, não é possível. Agora, voltando à questão do Atlético ontem, eu gostei muito também da atuação do Pavon, tá? Ele viveu uma angústia de não ser utilizado. É um jogador que chegou como status de estrela, né? Sim. Mas ontem não. Ontem ele mostrou um bom futebol, procurou o jogo e foi muito parecido, muito similar com o que o Gilberto faz no Cruzeiro. Muito voluntarioso. E sabe por que eu acho que o Pavon se destacou? Lógico, ele tem muita habilidade, cada vez mais ele teve um problema, sim, de adaptação ao futebol brasileiro, mas eu acho que uma coisa que ajudou o Pavon a se destacar foi a formação tática. Que o Cudê, a formação preferida dele em todos os times que ele já trabalhou, é o famoso 4-1-3-2, né? Com 2 atacantes e tal. E só aquele volante no meio-campo um pouco mais atrasado. E ontem, pela quantidade imensa de desfalques que tinha, né? Patrick, Lemos, vários jogadores estavam desfalcando o Galo ontem. Ele teve que entrar com 3 zagueiros, porque a gente não tinha lateral direito ontem. O Mariano tinha sido expulso no último jogo e o Saravia machucou. Então ele teve que entrar com 3 zagueiros. O Bruno Fux fez esse lado direito. Claro que em certos momentos... Jogou bem, hein? Jogou bem. Achei que jogou bem. Em certos momentos ele sim avançava um pouco mais para o ataque, mas eu vi ele muito mais como um terceiro zagueiro do que como um lateral direito. E esse esquema, a princípio a gente pensa que 3 zagueiros deixa o time defensivo, né? Mas em várias situações os 3 zagueiros em campo deixam um time mais ofensivo, que eu acho que foi
é primordial para dar essa liberdade para o Pavon chegar à linha de fundo. Característica do Cruzeiro do Pesolano. Eu sempre falei que o Cruzeiro era muito defensivo, que jogava no 3-5-1, 3-5-2 ali, sempre com 3 na bagunça do Pesolano, mas 3 zagueiros sempre, né? Mas o interessante é que o meio de campo do Cruzeiro, embora ele tivesse aquela retaguarda com 3 zagueiros, ele sempre jogou com 3 zagueiros do Pesolano, ele tinha o time chegando no ataque. Diferente da proposta do Pepa, né? Que já começa lá em cima. Lá em cima mesmo. Eu até falei que ele joga muito 4-4-2, mas na verdade, às vezes, ele joga 2-4-4. Porque os dois laterais do Cruzeiro são extremamente ofensivos. Tanto o Marlon quanto o Willian sempre estão no ataque. E eu acho que essa saída do Wesley no time do Cruzeiro, com a entrada do Nicão e essas avançadas no campo de ataque pelo Willian, são muito bem feitas. Eu acho que o Pepa conseguiu. O Pepa Guardiola conseguiu encontrar um caminho pro Cruzeiro. E eu tô ansioso para ver o Cruzeiro. Até quando que vai durar esse Cruzeiro, né? Vamos ver. Não, mas essa é a proposta do Cruzeiro. Em momento algum, o Ronaldo mentiu em relação a isso. Que a expectativa era se manter. O Cruzeiro tinha um projeto. Jogar bem o Campeonato Mineiro. Jogou. Foi até as semifinais e jogou de igual para igual. Perdeu feio pro Pouso Alegre. Não dá para perder pro Pouso Alegre, com todo respeito ao Pouso Alegre. Não dá para perder. Um time igual o Cruzeiro não pode. Mas fez o dever de casa no Mineiro. A Copa do Brasil, o objetivo era se classificar para a terceira fase. E de repente a gente pode passar pelo Grêmio, que a segunda é em casa. São 2 times copeiros, os maiores campeões da competição, 6 e 5 títulos respectivamente, Cruzeiro e Grêmio. Isso. Então já atingiu o objetivo da terceira fase. E no Brasileiro a meta era não cair. Eu acho que isso a gente vai conseguir. Permanecer na primeira divisão a gente consegue. Agora, vislumbrar título, classificação de Grupo de Libertadores, isso é muito difícil. Muito improvável. É muito improvável. O elenco é limitado. Tem bons atores individuais, tá tentando formar um conjunto, mas o elenco ainda é muito limitado. O elenco é muito limitado e, como o Paulo fala, né, o Pepa exige muito do físico dos atletas. E eu acho que o Cruzeiro está sim bem, mas não sei se vai conseguir durante as 38 rodadas do Brasileiro se manter. Assim, né? Não dá. E a outra preocupação é a janela de inverno, né, Daniel? Sim. Porque Bruno Rodrigues às vezes não fica no clube, tem outros jogadores que talvez vão sair, então tem que chegar alguém. Isso. Então, só pra gente finalizar então, bora lá. Cruzeiro e Santos, e o Atlético vai enfrentar o Botafogo, que é o líder do campeonato, fora, depois Cuiabá fora também, depois volta para enfrentar o Atlético Paranaense em BH. Cruzeiro e Santos, sábado às 4 horas da tarde, Independência, Cruzeiro 4, Santos 2. Seu palpite pro Galo? Galo e Botafogo lá no Engenhão vai ser muito complicado. Eu vou falar 1-0 seco pro Galo. 2-1 Botafogo, vamos lá. João Vitor, seu palpite, João Vitor? 1-0. Pra quem? Botafogo. Tá vendo, Daniel? Então o Botafogo já tem o Botafogo aqui. É isso aí, então, a todos de casa. A gente vai ficando por aqui com o esporte. Amanhã a gente traz mais informações. Muito obrigado a todos que nos acompanham no Jornal da Onda Oeste, Edgar. Um abraço. Ok, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde, Daniel. Agradecemos a sua audiência. A gente volta amanhã às 8h30 com o Jornal da Onda, primeira edição. Depois tem o programa do meio-dia. Lembrando que hoje, logo mais às 7 horas da noite, Simone Oliveira apresenta o Jornal da Onda, segunda edição. A todos, uma excelente tarde. A Onda Oeste está ao vivo em HD TV para todo